meus queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Material em mãos? Concentração total? Ok! Então, vamos aqui verificar o que nós temos, qual o assunto, qual o conteúdo que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar hoje operações com números inteiros. Mas será qual operação? Adição? Ok, já foi. Subtração? Também. Agora chegou a vez da multiplicação de números inteiros. Vamos recordar, vamos trabalhar e principalmente memorizar aquela regrinha de sinais? Vejam bem, eu trouxe aqui para vocês. Quando nós estivermos multiplicando apenas dois fatores, como que procede? Qual é a regra? Quando a gente estiver multiplicando dois fatores, nós temos o seguinte: se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Isso mesmo. Menos com menos na multiplicação é mais. Mais com mais é mais. Mas e se os sinais forem diferentes? Resultado sempre negativo. Mais com menos na multiplicação, menos. Menos com mais, menos também. Compreenderam? Não? Então vamos aqui para os exemplos que ficarão mais fáceis aí para vocês compreenderem. Vamos compreender aqui observando. Mais 12 vezes mais 5. Olha, sinais iguais dos dois fatores. Resultado positivo. Mais com mais na multiplicação, mais. Que não precisa aparecer. Nós sabemos que aquele 60 é positivo. E se for mais 32 vezes mais 7? Da mesma forma. Mais com mais na multiplicação, resultado positivo. Sinais são iguais. Vejam bem, sinais iguais, resultado positivo. Aí foi apenas multiplicar 32 vezes 7. Ok? E se for, Fabiana, menos 20 vezes menos 14? Sinais iguais, resultado positivo. Menos com menos na multiplicação é mais. E 20 vezes 14, 280. Positivo. Menos 15 vezes menos 18. Sinais iguais, resultado positivo. Foi só multiplicar 15 vezes 18 corretamente. Guardaram essa informação? Memorizaram? Sinais iguais, resultado positivo. Ok? Quando nós estivermos falando de dois fatores. Eu trouxe aqui para vocês, e se for mais de dois fatores? E agora? Quando eu estiver multiplicando mais de dois fatores? O que eu faço? Eu conto a quantidade de valores negativos. Isso mesmo, eu vou contar a quantidade. Se essa quantidade de números negativos for par, a resposta vai ser positiva. O resultado será positivo. Se essa quantidade de números negativos for uma quantidade ímpar, o resultado será negativo. Compreenderam? Ainda não? Então vamos para alguns exemplos. Vamos aqui, através de alguns cálculos, compreender o que foi dito anteriormente. Eu tenho aqui menos 7 vezes menos 3 vezes menos 13. Por que o resultado foi negativo de 273? Porque quantos sinais negativos eu tenho? Quantos valores negativos eu tenho? 1, 2, 3. 3 é uma quantidade ímpar. Então, podemos concluir que o nosso resultado será negativo. A gente não precisa ficar fazendo assim. Menos com menos na multiplicação, mais.
Mais com menos, menos. Não precisa, basta eu conferir quantos valores negativos eu tenho. 3. E 3 é uma quantidade ímpar. O meu resultado será negativo. Faço a multiplicação. 3 vezes 7, 21. E 21 vezes 13, 273. Confere? Vejam aqui. E se eu tiver neste segundo exemplo? Menos 5 vezes menos 4 vezes menos 2 vezes menos 3. Quantos sinais negativos nós temos? Quantos números negativos nós temos? 1, 2, 3, 4. É uma quantidade par. Por isso, o nosso resultado vai dar positivo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. E 40 vezes 3, 120. Fizemos o resultado. Lembrando, então, quantidade de sinais negativos ser par, o valor será positivo, o resultado positivo. Trouxe aqui também para vocês. Menos 10 vezes menos 4 vezes 2 positivo. Quantos sinais negativos nós temos? Quantos valores negativos? 2. 2 é um número par, então o resultado é positivo. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80. Confere? E um último exemplo. 8 positivo vezes 1 negativo vezes 2 negativos e vezes 6 negativo. O resultado aqui foi negativo por quê? Por quê, pessoal de casa? Antes da gente fazer o cálculo, por que foi negativo? Bem simples, Fabiana, porque eu tenho o 1 que é negativo, o 2 que é negativo e o 3 e o 6 que é negativo. Eu tenho 3 valores negativos e 3 é um número ímpar. A resposta vai ser negativa. 8 vezes 1, 8, vezes 2, 16 e 16 vezes 6, 96. 96 negativo. Compreendido? Tem certeza? Excelente. Vamos aqui então agora verificar as propriedades da multiplicação. Nós estamos trabalhando com o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, aquele que compreende todos os positivos e todos os negativos, não é mesmo? Aqueles inteiros, ou seja, sem vírgula. Você aí de casa, que lembra do conjunto dos naturais, lembra das propriedades que nós estudamos em relação à multiplicação de naturais, vai recordar agora, porque as propriedades são muito semelhantes, algumas idênticas, só estamos mudando o conjunto que estamos trabalhando. Veja aqui, eu trouxe para vocês que em uma multiplicação, nós podemos trocar a ordem dos fatores que o resultado não se altera. Você se lembra dessa propriedade comutativa? Ela também se aplica à multiplicação de números inteiros. Vocês poderiam dizer aqui que menos 8 vezes mais 3 é o mesmo que mais 3 vezes menos 8. Todos dois vão dar o resultado menos 24. Por quê, Fabiana? Ah, lá atrás, em um outro slide, você disse que sinais diferentes, resultado negativo. Isso mesmo. E aqui nós temos sinais diferentes. Eu tenho menos 8 que está multiplicando por mais 3. Sinais diferentes, resultado negativo. 8 vezes 3, 24. E esse 24, com certeza, também está aqui no segundo membro, porque os valores apenas trocaram de posição. A ordem desses fatores não alterará o resultado. Mais 3 vezes menos 8, sinais diferentes, resultado negativo. E 3 vezes 8 também, é claro que 24. Tudo bem? Lembraram aí dessa propriedade? Vamos para a próxima. Eu tenho aqui que em uma multiplicação de 3 ou mais fatores,
o que eu posso fazer? Eu posso associar os fatores. Eu posso multiplicar o primeiro com o segundo, depois o resultado pelo terceiro, o segundo com o terceiro, depois multiplicar pelo primeiro. Você se lembra dessa propriedade? Propriedade associativa. A gente já trabalhou essa propriedade lá no conjunto dos números naturais. Agora se aplica aqui também no conjunto dos números inteiros. Vejam bem, eu trouxe para vocês exemplo, é claro. A gente precisa verificar essa propriedade com números para ficar mais óbvio para a gente, né? Olha aqui, 8 negativo vezes 3 positivo e vezes 2 negativos. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o 8 vezes o 3 primeiro. Então, sinais diferentes, negativo, 8 vezes 3, 24. E depois, multiplicar o resultado pelo terceiro fator. Menos com menos na multiplicação mais, não é mesmo? Sinais iguais, resultado positivo, 24 vezes 2, 48. Poderia também ter associado o segundo fator ao terceiro fator. 3 vezes menos 2, menos 6. Para depois multiplicar este menos 6 pelo menos 8 e ter o resultado de 48 positivo. Todos os dois deram o mesmo resultado, não é verdade? Mostrando, comprovando para a gente a propriedade associativa. Temos mais, vamos aqui para a próxima. Em uma multiplicação de dois fatores em que um deles é igual a 1, o resultado é igual a outro fator. É o elemento neutro. Nós já aprendemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação no conjunto dos naturais. Ele também é o elemento neutro na multiplicação do conjunto aqui dos números inteiros. Vejam aqui, se eu pegar menos 7 e multiplicar por 1, vai dar menos 7. Ou 1 vezes menos 7 aplicando a comutativa, também vai dar menos 7, resulta em menos 7. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Mas cuidado, o menos 1 não. Se nós estivéssemos multiplicando por menos 1, o valor se alteraria, ok? Nós estamos falando apenas da multiplicação pelo fator 1 e não pelo fator menos 1. Quando eu multiplico qualquer valor por menos 1, ele vai fazer o simétrico dele. Veja bem, eu trouxe aqui para vocês, olha, multiplicar um número por uma soma é o mesmo que multiplicar cada parcela da adição por esse número e em seguida somar os resultados. O que significa isso, Fabiana? Explica melhor aí pra gente. Vou explicar. Vejam bem, eu tenho aqui para vocês o 5 menos 5 que está multiplicando pelo menos 4 e pelo mais 6, certo? O que significa isso? Nessa primeira situação, eu resolvi o parênteses. Eu fiz menos 4 mais 6, que vai dar 2. Eu devo 4 e tenho 6 para pagar. Depois fiz a multiplicação de menos 5 por 2 e deu menos 10. Ok? Mostrei para vocês que essa propriedade, que se chama propriedade distributiva, esse 5 que está multiplicando aqui o colchete, significa que ele está multiplicando cada valor que está lá dentro do colchete. Por isso, o menos 5 aqui multiplicou tanto pelo menos 4 quanto pelo menos 6. A gente vai poder fazer essa distribuição. O menos 5 multiplica pelo menos 4, o menos 5 multiplica também pelo mais 6. A gente fazendo essa distribuição, obteremos o mesmo resultado. Fabiana, mas o primeiro processo parece mais simples. Sim, mas veja bem, nós estamos aprendendo essa estratégia para um futuro, onde talvez um destes valores não seja conhecido, esteja representado por uma letra. E aí a gente precisa retomar essa propriedade da distribuição, tá bom? A propriedade distributiva. Compreendido?
que se um número multiplica uma soma, ele multiplica cada parcela daquela soma? E ainda tem mais. Se aqui, ao invés de uma soma, fosse uma subtração, eu também poderia aplicar essa propriedade, a propriedade distributiva. Se o número multiplica uma diferença, ele multiplica cada termo daquela diferença. Ok? Compreendido? Eu espero que sim. Agora vamos para a nossa prática e vamos praticar daquela maneira. Vamos praticar jogando. E aí, pessoal, estão preparados para nosso jogo? Eu espero que sim. Como vai funcionar? Eu vou ler aqui, vou dar um tempinho para vocês responderem, em seguida marco a alternativa. Tenho certeza que vocês vão acertar todos. Menos 5 vezes menos 13. Vejam lá, lembram sinais iguais, o resultado é o quê? Negativo? Positivo? O que eu estou fazendo de um número para o outro? Somando, multiplicando? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 3, 15, não é mesmo? 50 com 15, o que nós temos? 65. Negativo ou positivo? Excelente, positivo. Vamos ver o próximo. O que nós temos aqui? Menos 25 vezes 1. Ah, Fabiana, o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número que multiplique por 1 será o quê? Ele mesmo. Por isso, o resultado é letra A, menos 25. Excelente. Continuando, menos 9 vezes menos 15. Quanto será? Sinais iguais na multiplicação, o nosso resultado será positivo, não é mesmo? E aí, agora fazer 9 vezes 15. 9 vezes 10, vamos decompor. 90. 9 vezes 5, 45. 90 mais 45, 135. Negativo ou positivo? Positivo, que nem precisa aparecer o sinal. Quarto, qual é o nosso quarto aqui? Menos 12 vezes mais 7. Sinais diferentes. Sinais diferentes. Ah, mas ele não quer a multiplicação. Veja bem, ele quer que a gente verifique qual das alternativas é semelhante a essa estrutura. Nós também já sabemos o resultado, não é verdade? Tenho certeza que você aí de casa fez o cálculo e descobriu que dá menos 84. Confere? Mas qual destas opções é semelhante à estrutura inicial? Qual? Letra A, mais 7 vezes menos 12? Menos 12 mais menos 7? Mais 7 menos menos 12? Fabiana está querendo mostrar para a gente a propriedade comutativa, de trocar de lugar. Este menos 12 vezes mais 7 é o mesmo que mais 7 vezes menos 12. Então, vamos aqui para a próxima. E agora, 3 fatores. Menos 4 vezes menos 5 vezes 3 positivo. Qual o resultado? O que eu tenho que fazer para descobrir se será negativo ou positivo o nosso resultado? Eu conto a quantidade de valores negativos, 2. E é par, portanto, nosso resultado será positivo, não é mesmo? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Vamos marcar a alternativa B. E a última aqui, para fechar com chave de ouro, tenho 4 fatores. Menos 3 vezes menos 7 vezes menos 2 e vezes 5. Quantos deles são negativos? 1, 2, 3 são negativos. 3 é uma quantidade ímpar. Portanto, o nosso resultado será negativo. Basta agora a gente fazer os cálculos. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. 21 vezes 10 é igual a 210. E 210, negativo ou positivo?
Negativo. Muito bem, pessoal. Que bom que vocês aí acertaram, eu tenho certeza. Essa matemática é mesmo genial. E você de casa também tem certeza que é fantástico, que é um mágico com essa matemática. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje sobre multiplicação com números inteiros e desejo a todos bons estudos. Aguardo você também na próxima. Um grande abraço.